Vamos convidar então neste momento para fazer uso da palavra o senhor Lucas Lucena, do BNDES, que vai falar sobre o apoio aos sistemas de geração e armazenamento de energia com hidrogênio. Agradeço o convite da organização. Vou tentar aqui compartilhar, tá, chegar no tempo, né, o pessoal é difícil, a gente começa a falar, se empolga, né? Meu nome é Lucas Lucena, eu sou do BNDES, trabalho na área de planejamento e a gente fica lá responsável pela parte do credenciamento Finame, que é bem conhecida no mercado. E minha função hoje aqui é trazer uma informação que eu quero que fique para vocês. A gente já tem um modelo que permite o financiamento das soluções para geração e armazenamento de energia. Então, a gente já tem projeto, inclusive, em estudo lá no banco, mas apesar do horizonte de tempo que a gente tem ainda para correr da inércia que tem que ser quebrada nesse segmento, a gente conseguiu se antecipar e a gente já desenvolveu um modelo que é o que eu quero trazer um pouco para vocês aqui. Então, essa é a minha tarefa, fazer a divulgação, aproveitar aí que os colegas dos estados, né, de órgãos públicos e da indústria, todo mundo saiba que existe e depois, se quiser mais detalhe, venha conversar com a gente para a gente discutir e saber como disseminar essa informação. Então, vamos aqui para frente. É, fazer só só uma introdução de como o banco se posiciona nessa questão da geração de energia renovável, né, da geração de energia verde. Aqui você mostrando aqui a expansão da matriz energética no Brasil, você vê que ela foi apoiada em grande parte ali, você tem mais de 76 gigawatts no período, eh, que foi apoiada pelo banco. E essa energia, né, essa expansão da matriz energética, ela se deu com fontes renováveis. Isso permite dizer, isso não é o banco que está dizendo, é um estudo da Bloomberg, que mostra que o BNDES é o segundo banco que mais apoiou energias renováveis no mundo. E isso está quando você coloca aqui, em bilhões de dólares. Então, assim, mostra o apetite que o banco tem para apoio das energias renováveis. A gente está nessa segunda, agora começando essa tentativa de apoio para essas novas fontes. Estou falando aqui do hidrogênio, mas também estamos falando de armazenamento de energia. Já estamos olhando também o offshore, que se comunica com hidrogênio, alguns já falaram aqui. Então, a gente está nessa busca para manter esse posicionamento. A gente quer apoiar, continuar sendo um banco que apoia as energias renováveis. Nessa transição da energia, a gente vê isso está na estratégia do banco, é importante. A gente sabe que tem um papel a contribuir nesse cenário de geração de energia. Só mostrando aqui, né, o banco já não apoia mais fontes sujas, né, carvão está fora, a gente não tem mais condições de apoiar. E aqui é o que é o presente e o futuro. A gente ainda apoia a parte de gás natural como uma lógica de transição energética. Não dá para descartar, né, jogar as rotas, a gente tem que ir trabalhando. A gente sabe que o alvo a ser alcançado, mas a gente tem um caminho para traçar e não dá para desperdiçar recursos, colocar no lixo. Né? Tem muita coisa aí que pode ser aproveitada e a gente vai fazendo isso aos poucos. Então, a nossa ideia é o seguinte: quando a gente percebeu uma nova onda de discussão sobre o hidrogênio e também sobre a parte de armazenamento de energia com baterias, a gente viu que estava acontecendo alguma coisa e era uma coisa que estava ganhando uma proporção forte. Em vários fóruns a gente estava vendo isso e a gente passou a estudar. E qual era a premissa? Tentar de alguma forma incentivar a geração de energia verde, buscar uma forma flexível de dar uma solução para as empresas que estivessem buscando fornecer as suas soluções. Aí eu vou fazer só um adendo aqui, o banco, não sei se todos conhecem, mas a gente lá no BNDES, a gente sempre financia máquinas, equipamentos e sistemas que tenham uma origem produzida aqui no Brasil. Então, para que a gente possa financiar esses itens, a gente tem que ter eles credenciados, a gente tem que ter alguma forma de habilitá-los primeiro, dar um check que essa tecnologia está sendo fornecida a partir daqui do Brasil, e a partir daí a gente consegue financiar. Então, no meu caso, que trabalho na parte do credenciamento Finame,
a gente é um semeador. Então a gente chega antes para preparar o caminho e aí a coisa acontecer. A gente fez isso para o setor eólico, que é um case aí que muita gente conhece, aí vários pessoal do Ceará, da Bahia, que conhece muito bem o efeito que aconteceu lá. A gente teve que pavimentar o caminho e depois a energia foi gerada e a coisa aconteceu tanto para geração como para cadeia produtiva. Então a gente precisava conseguir um modelo que permitisse que os fornecedores conseguissem se adaptar ao tempo de desenvolvimento dessa cadeia. E claro, as oportunidades aqui, todo mundo já falou, não vou ser repetitivo, né, mas redução de emissão de CO2, alcançar os acordos internacionais, utilização de fontes renováveis e por aí vai. Não vou ser repetitivo, né, a integração com offshore também, a questão do hidrogênio. A gente teve uma ampla discussão com vários entes, agradeço, inclusive, pessoas que estão aqui, que nos apoiaram, que nos ajudaram com informação, na discussão. Então, colocando aqui não como propaganda, mas sim como uma forma de mostrar que a gente está conversando, dialogando com o mercado, porque a gente faz as coisas, vem do mercado, a gente processa e volta para o mercado. Tem que ser algo que seja aplicável, não dá para fazer regra de papel, porque o papel aceita tudo. A gente precisa de realidade, fazer com que as coisas sejam viáveis e que elas tragam resultados e alcancem os objetivos que a gente está propondo. Bem, a gente já tem essa regra, isso foi aprovado em 2000, agora em maio desse ano. A diretoria aprovou. A gente pode é uma regra que foi estabelecida de forma de marcos temporais, então ela é progressiva ao longo do tempo, assim como a gente já fez no passado para o setor eólico, para o setor solar. Então a gente está usando essas experiências e está colocando agora para a parte do hidrogênio também. A gente já tem isso disponível, a gente já pode receber as propostas de credenciamento de fornecedores interessados. Então, o caminho já está ali pavimentado para tentar quebrar essa inércia do financiamento. Bem, que só todo mundo já viu aqui, eu não vou ser repetitivo, né? A gente está trabalhando. Esse programa especial, ele tem um foco realmente para o hidrogênio verde, mas ele não limita o formato de credenciamento, ele está voltado para o hidrogênio verde, porque você está falando ali de eletrolisadores. Então, outras fontes podem ser apoiadas pelo banco, mas elas vão ter os caminhos tradicionais de acesso ao credenciamento final. Eu já comentei, né? Então a gente tem a gente criou um modelo, né, de credenciamento setorial que tem um foco nas soluções de engenharia, principalmente no primeiro momento. A gente não está preocupado muito na questão da produção dos equipamentos, mas sim das soluções para financiar e viabilizar os primeiros projetos. A gente tem uma inércia para quebrar. Eu fico feliz aqui, algumas empresas falando, já tem alguns cases que já estão, como o caso da Unigel, que já tem uma proposta, já tem um projeto em andamento, mas a gente tem outros que estão lá no banco que estão em andamento. Mas esse que é o papel da gente, é quebrar essa inércia. Então, no primeiro momento, a gente está apoiando as soluções, as empresas de engenharia, os fabricantes que venham se interessar, fazer um processo em 3 etapas, que vai sendo progressivo. Os fabricantes os fabricantes e fornecedores, eles têm uma solução para montar as soluções que podem ser ofertadas para o mercado. Então, você tem uma flexibilidade, é importante que a gente consiga fazer isso de forma flexível e sem ter uma obrigação de um ou outro componente, um ou outro item que precisa ser colocado dentro do sistema. E, como eu já falei, uma vez isso sendo credenciado, viabilizado, esse sistema ele pode ser financiado nas linhas tradicionais do banco, inclusive com linhas incentivadas, como é o caso do Fundo Clean. Qual é a lógica que a gente fez? A gente definiu um sistema de geração de hidrogênio, sistema de geração e armazenamento, se for o caso. A gente fez uma lógica de itens. Desculpa, ali o vermelho é verde, tá? Por favor, ficou uma falha no slide. A gente separou em itens estratégicos e componentes, vamos dizer, normais. Então, os estratégicos são os itens que a gente entendeu que tinha um maior desafio tecnológico, alguma dificuldade técnica para ser implantado ou ser desenvolvido, e os itens normais são os itens que completam a solução de geração. Então, como eu falei, a gente tem um regulamento geral, que é um regulamento que fala de um índice de credenciamento, a gente não aplica aqui, a gente aplica uma rota diferenciada para fazer o credenciamento do sistema, e a lógica é em 3 etapas.
uma que acaba em 2025, depois em 2030 e a última em 2031. No primeiro momento, a gente cobra um índice bem baixo, de 10%, mas o foco, como eu disse antes, é na solução de engenharia. Então, no primeiro momento, são 2 componentes desse conjunto e um índice de credenciamento de 10%, ou seja, praticamente fazer a solução aqui no Brasil, e você consegue credenciar e financiar o pacote completo, né, o sistema como um todo. Na segunda etapa, a gente aumenta o requisito, vai para 4 componentes, sendo que aí começa a utilizar uma parte dos componentes estratégicos, o índice de credenciamento vai crescendo, e ao final a gente chega lá com os 4 itens quatro itens de escolha e o índice de credenciamento chega a 40% quando a gente termina a rota de crescimento. E aí você vai ter puxa mais a cadeia de fornecedores. Mas isso é um longo caminho, porque a tecnologia ainda está verde aqui no Brasil, a gente precisa desenvolver, precisa atrair fornecedores, projetos. Então, no primeiro momento, o foco é quebrar a inércia, financiar os primeiros projetos, começar a pavimentar um caminho que possa ser de sucesso até no longo prazo. O slide anterior é um resumo desse slide aqui. Aqui você tem um detalhamento maior. Eu estou trazendo para vocês, a apresentação ela vai ficar disponível, tá, para vocês observarem. Eu não vou querer explicar aqui no detalhe cada ponto desse, porque iria demorar muito, não é o objetivo aqui, eu acho, da gente, mas é mostrar a lógica de rotas. Então, eu começo ali com 2 itens, depois eu vou para uma rota aqui, na etapa 2, que eu tenho 4 rotas para cumprir os requisitos de itens para fazer o credenciamento do sistema. Então, isso dá muita flexibilidade para a empresa de engenharia que vai montar a solução. E ao passar do tempo, você vai crescendo até chegar na rota final. O detalhe aqui é que para o eletrolisador, como ele é o coração dessa tecnologia, é o que tem maior desafio tecnológico a ser desenvolvido, a gente criou uma lógica diferenciada também para tratar o eletrolisador, que também a gente faz uma lógica progressiva, que faz um requisito menor no começo, e a partir do tempo que o fornecedor consiga desenvolver a tecnologia e consiga fazer um processo de maior produção aqui internamente, ele consegue fazer o credenciamento, e uma vez credenciando o eletrolisador, se for desenvolvida essa tecnologia, o sistema como um todo, vamos dizer, você ganha de bônus todo o sistema. Então, a gente dá um foco para o eletrolisador, que a gente entende que é uma tecnologia que a gente pode internalizar, e se a gente conseguir realmente cumprir todos esses volumes de energia que todo mundo aqui está falando, e conseguir aproveitar essa oportunidade, que eu acho que a gente hoje tem uma bola na marca do gol, e está pedindo para ser chutada para dentro do gol. Vai depender da nossa organização como país, de saber o que é que a gente vai querer fazer, e conseguir fazer isso de uma forma que a gente aproveita as grandes oportunidades que estão se apresentando. Então, eu, pelo menos, sou entusiasta e espero que a gente consiga ter sucesso nesse plano, e aí eu não falo do BNDES, sim, mas sim como o mercado se desenvolver e a gente ter essa solução implementada e a gente consiga aproveitar os benefícios que o hidrogênio verde e essas tecnologias limpas podem trazer para o Brasil, né, e para o mundo, né? Então, eu deixo aqui o resumo, eu passei rapidamente aqui sobre a regra, mas volto a falar, meu objetivo aqui era dizer para vocês, a gente tem como financiar essas soluções, o banco tem apetite para fazer esses projetos, tem capacidade técnica, tem capacidade financeira, então eu gostaria que os interessados, quem quiser buscar mais informação, tem o meu contato aqui, a gente pode fazer discussões mais detalhadas depois para mostrar os detalhes de como fazer cada rota e explicar ali. Mas acho que essa é a minha tarefa e o meu desejo que vocês saíssem. Quando tiver alguém dizendo, mas dá para financiar? Dá sim, procura o BNDES, a gente vai mostrar qual é o caminho para poder fazer essas soluções. Fica aqui meu agradecimento e fico à disposição para perguntas depois.